Olá pessoal, beleza? Mais uma aula aqui, dando continuidade aí nossa aula demonstrativa, já que essa aula faz parte aí do nosso curso de teologia do Instituto de Teologia Pesquisadores da Bíblia, que irá começar aí dia 5 de agosto. As inscrições já estão abertas, você pode se matricular e nós vamos disponibilizar o site, o e-mail da turma, para poder se matricular. Então, como eu sou professor do Instituto de Teologia Pesquisadores da Bíblia, e sou professor de História da Igreja, lembrando vocês que o nosso curso tem vários professores, temos várias matérias, é um curso que tem aí a duração de 2 anos, nossas aulas serão ministradas em online, mas quando acabar a pandemia nós teremos aulas presencial. E meu nome é Benivaldo, professor Benivaldo, e aqui eu quero dar continuidade aí nossa aula demonstrativa. Na aula passada eu abordei sobre gnosticismo, que ocorreu aí na história da igreja, tá? Agora, pulando da história antiga, onde eu falei aí do gnosticismo, quero agora aqui abordar a Idade Média, o que estava acontecendo aí com os cristãos, com a igreja cristã, durante esse período, que é a idade chamada Idade Média, ou Idade do Medievo, que é um período que abarca 1000 anos, por isso que é chamado de Idade Média, que vai do século V até o século XV. Então são 1000 anos de Idade Média. E é interessante que nesse período vai acontecer aí um fato histórico muito conhecido, muito familiar, pelos alunos que já estudaram história na escola, história laica, e que tem a ver com o cristianismo, tem a ver com a igreja cristã, que é as cruzadas. Então, o que foi as cruzadas? A cruzada foi uma expedição militar que foi deflagrada aí pelos cristãos no século XI, com a finalidade de conquistar Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Está em voga hoje essa guerra entre os judeus e os palestinos, lá em Israel contra a faixa de Gaza. E aí o motivo principal desse conflito é a questão religiosa, Também tem a questão geográfica, a questão política, mas a principal questão aí tem a ver com a questão religiosa. E as cruzadas também, ela tinha vários motivos, vários fatores, mas o fator principal era o fator religioso. Claro que também tinha um fator econômico, tinha um fator latifundiário, que aí essa guerra aqui, chamada Guerra Santa, já que você tem hoje a Jihad, que é a guerra islâmica, que é uma guerra aí feita pelos muçulmanos, pelos grupos terroristas, o Hamas, o próprio ISIS, E aqui você tinha a Guerra Santa, foi um conflito aí entre cristãos e os muçulmanos. É bom também realçar que Jerusalém ela foi conquistada pelos muçulmanos aí no século VII, quando eclodiu aí o Islã, o islamismo, por meio do profeta Mohammed, lá em Meca, e o Império Islâmico ele se expandiu e chegou aí a tomar e a conquistar Jerusalém. Então, no século XI, Jerusalém estava sob domínio dos muçulmanos. E os cristãos, então, querendo aí reaver a Jerusalém, que antes dos muçulmanos, quem dominava Jerusalém era o cristianismo, já que os judeus eles foram expulsos de Israel aí no ano 70, depois no século II também foram expulsos novamente aí, o restante que havia lá em Jerusalém. E quando o Império Romano se tornou cristão, Jerusalém então ficou na mão do cristianismo. Jerusalém ficou aí sob a égide do cristianismo.
mas depois, no século VII, ela foi tomada e conquistada aí pelo exército islâmico, né, o exército muçulmano. Então, o Papa Urbano II, ele convoca uma cruzada na França em 1099, né, ou seja, aqui no século XI. Lá no Concílio de Clermont, ele chama os cristãos para tomar a cidade de Jerusalém, né, dos muçulmanos, libertar Jerusalém da mão do islamismo, como eu estava mencionando. Ele surge no século VII, né, e conquista Jerusalém. O Império muçulmano vai conquistar ali várias cidades asiáticas, várias regiões da bacia do Mediterrâneo. A própria África foi conquistada pelos muçulmanos. Então, o Papa Urbano II, ele vai chamar os cristãos para essa guerra, esse conflito aí contra os muçulmanos, no intuito aí de tomar essa terra dos muçulmanos, Jerusalém, que também era a cidade sagrada do cristianismo. Lembrando que Jerusalém, que hoje está sob o domínio dos judeus, e esse é o principal conflito lá entre judeus e os palestinos. Jerusalém é a cidade sagrada tanto do judaísmo, cristianismo e o islamismo. Judaísmo, porque é a cidade do rei Davi, e os judeus acreditam que é Jerusalém que o Messias, né, o Mashiach, vai estabelecer aí o centro do seu reino, quando ele vir. Para os cristãos, porque foi ali que Jesus foi crucificado, foi sepultado e foi ressuscitado. E para os muçulmanos, porque foi ali que o profeta Mohammed ele subiu aos céus através de um cavalo alado. Então é uma cidade onde você tem igreja, você tem mesquita, você tem o Muro das Lamentações, o Cótel. Então a disputa religiosa por essa cidade é muito grande, que também tem a ver com a questão econômica, né? A questão turística e etc, etc. Mas voltando aqui ao nosso assunto principal, que é as cruzadas aqui no medievo, na Idade Média. Então, os cristãos foram com esse objetivo de libertar Jerusalém dos muçulmanos. Boa parte foi com essa finalidade espiritual, querendo aí receber a salvação, o perdão, que nesse contexto só que podia dar a salvação era a igreja e o Papa. A salvação aqui era uma salvação aí que tinha a ver com a questão aí econômica e também com a questão papal. E outra coisa que é bom aqui salientar é que essa foi a segunda cruzada. Teve a primeira cruzada que não deu certo, que não teve êxito, mas da segunda cruzada, que foi convocada aí pelo Papa Urbano no Concílio de Clermont na França, também participaram dessa cruzada os nobres. Inclusive foram eles que chefiaram, encabeçaram essa segunda cruzada em direção a Jerusalém. E por que isso? Por qual motivo? Lembrando que na Idade Medieval o sistema político, o sistema econômico era o feudalismo. Você tinha a sociedade medieval, ela era representada aí por um triângulo, né? Você tinha a parte de cima do triângulo o clero, que aí você tinha o alto clero e tinha o baixo clero. O alto clero era o Papa, né? E os cardeais, e o baixo clero você tinha aí os bispos, os padres, e no meio da pirâmide você tinha os militares, tá? E no topo da pirâmide você tinha os camponeses. Então o clero ele era o que orava, oratório, né? Os militares eram os que batalhavam, os que lutavam, né? Belatório. E os da base da pirâmide, de baixo, eram os que trabalhavam para sustentar o clero e sustentar aí os militares, que eram os belatórios. O interessante é que quando os nobres aí participando das cruzadas, qual era o maior objetivo deles? Qual era o maior intuito deles? Era conquistar as terras também lá em Jerusalém.
porque, como eu havia mencionado, as terras na Idade Média ou pertenciam ao clero ou pertenciam à nobreza, tá? Aí no sistema feudal. E muitos foram para a cruzada, muitos nobres, porque queriam terras lá em Jerusalém e ali estabelecer o sistema feudal. É tanto que quando Jerusalém ela foi conquistada pelo cristianismo, pela cristandade, foi fundado ali um reino, né, chamado reino cristão, foi fundado ali em Jerusalém, e ali o sistema feudal ele foi implantado. Então, essa cruzada ela teve êxito, né? Jerusalém então foi conquistada pelos cristãos, houve ali uma carnificina de muçulmanos, muitos muçulmanos foram mortos, mulheres, crianças, e a partir do ano de 1099, Jerusalém passou a ser dominada pelos cristãos e, como eu já havia mencionado, eles implantaram ali um reino. Você tem ali o Balduíno II, que foi um dos reis de Jerusalém. E aí eu até recomendo vocês estar assistindo aí o filme A Cruzada, para reforçar mais essa aula, beleza? Então na próxima aula eu vou falar sobre uma coisa que está conectado com as cruzadas, que tem uma conexão, que é o surgimento de uma ordem monástica guerreira chamada Cavaleiros Templários, beleza?